Vamos listar no vídeo de hoje algumas mudanças que irão acontecer muito provavelmente na seleção brasileira após a eliminação e o revés diante da seleção do Uruguai. Primeiramente, uma provável mudança na ordem dos titulares goleiros. Se tem alguém que é extremamente contestado na seleção brasileira, esse alguém é o Alisson. Apesar de não encontrarmos nenhuma falha definitiva dele, ou digamos um frango que ele tenha cometido, muitos torcedores não pegam aquela segurança no goleiro brasileiro de 31 anos que atua pelo Liverpool. Na minha opinião, sua Copa América não foi comprometedora e ele mostrou mais segurança do que nos jogos anteriores. Aliás, chegou a defender pênaltis, coisa que ele é muito cobrado na seleção. Mas não adianta, quando o brasileiro pega alguém pra cobrar e acima de tudo criticar, não tem jeito. E ele certamente é uma das figuras que para muitas pessoas indicam um profundo fim de ciclo. E um goleiro que tá pedindo passagem chama-se Bento Matheus Krepski, goleiro que vê cada vez mais a cobiça de clubes crescendo após grandes atuações pelo Atlético Paranaense, bem como oportunidades que foram dadas em jogos contra a Inglaterra e a própria Espanha. Aliás, é muito curioso porque a seleção brasileira chegou a derrotar esses adversários e curiosamente agora vê Espanha e Inglaterra definirem a Eurocopa. É uma prova de que às vezes amistosos não representam exatamente a qualidade das seleções. O Bento é um goleiro muito jovem, tem 25 anos. Passa uma segurança boa e o arqueiro nascido em 1999 vem ganhando cada vez mais a preferência dos torcedores da seleção brasileira. Já que atua aqui pelo Brasil, muitos já o reconhecem e a naturalidade é que esse ciclo se estenda com o Bento sendo titular, tendo também como opção o também goleiro Ederson, titular absoluto do Manchester City. Mas lembrando que provavelmente o Ederson vai fazer um ciclo que o afastará da seleção, já que tem tudo para jogar no Al Nassr e as propostas estão bem encaminhadas para que ele seja um novo goleiro do time de Cristiano Ronaldo. É convincente falar que Bento passa uma segurança interessante para os torcedores e ele precisa ter continuidade nos ciclos vindouros. Mas a verdade é que é apenas uma previsão, não sabemos o que está na cabeça do Dorival, mas é um fato que bem provavelmente a linhagem dos goleiros da seleção brasileira contará futuramente com Bento de titular e os 3 goleiros do ciclo da Copa de 26 serão Bento, Ederson e Alisson. Eu acho que não vai fugir disso e não há para onde correr. Segunda mudança, saída de medalhões. Certamente se falamos de seleção brasileira e certamente se falamos de Copa América, não há como negar que o Danilo tem grande relevância nisso, mas não necessariamente uma relevância positiva, já que o Danilo acabou brigando e até de certa maneira desafiando torcedores brasileiros enquanto o Brasil estava jogando lá. Nos Estados Unidos, inclusive, ele chegou a cobrar alguns torcedores que afirmaram que ele estava de sacanagem, bem como alguns jogadores. Danilo chegou a colocar o dedo na cara, mesmo que de longe de muitos, dizendo que ninguém estava de brincadeira e que os torcedores deveriam impor respeito. É óbvio que essa declaração e tudo o que foi dito geraria uma repercussão muito controversa e muitos chegaram a questionar que moral Danilo tem para cobrar os torcedores disso, já que ele na seleção brasileira, na opinião de muitos espectadores, não vem convencendo. É uma verdade que na Juventus o seu ciclo vem durado muitos anos e ele se tornou um jogador longevo no campeonato italiano, bem como também no futebol europeu. Conhecido às vezes por ser um bom apoiador, mas também por ser um pouco palestrinha, o Danilo foi extremamente criticado, talvez um dos jogadores mais criticados no ciclo da Copa América de agora, e a realidade é que muitos pedem a sua saída. Ele tem 32 anos de idade e já vem sendo arduamente criticado em todas as vezes que atua pelo Screte Canarinho, já que muitos afirmam e contestam que por mais que o Brasil sofra uma deficiência na sua posição, outros jogadores já poderiam ter tomado a sua vaga e convincentemente estarem atuando já nesse novo ciclo, e ao que tudo indica, Danilo perderá oportunidades. E como o time do Brasil não engrenou, sendo Danilo uma das principais referências dentro de campo, a pressão ficou muito em cima dele e também de outros atletas que jogaram a última Copa do Mundo. Danilo teve uma das piores notas entre todos os jogadores da seleção durante o ciclo e provavelmente será um que pagará inevitavelmente o pato dessa eliminação. Mas você concorda nisso? Você acha que o Danilo deve permanecer ou não na seleção? Outro medalhão que também tem tudo para dar adeus chama-se Marquinhos. É verdade que sua Copa América não foi tão comprometedora, mas a real é que o torcedor brasileiro vem ficado bem na bronca com o Marquinhos, já que anteriormente sentiu mais solidez na zaga com Thiago Silva, e agora que ele saiu, a zaga brasileira fica muitas das vezes incontrolável, sem que o torcedor tenha exatamente a calmaria de que não vai sofrer gols bobos. Principalmente porque no Brasil o espaço sempre está extremamente escancarado e Marquinhos, liderança e capitão, que deveria dar a referência para que a zaga brasileira ficasse nos trinques, não vem conseguindo responder à altura, tampouco corresponder à expectativa do torcedor brasileiro. Marquinhos tem 30 anos e é considerado um dos expoentes dessa geração entre aspas perdedora, e é verdade que suas atuações vêm deixando muitos torcedores de cabeça quente. Aliás, isso vem decorrendo desde o pênalti que ele perdeu contra a Croácia na Copa do Mundo. Mesmo com a Copa
Copa América mais razoável, a cobrança em relação a ele não diminuiu. E mesmo ele declarando em entrevista, pedindo a todos para que não perdessem a fé na seleção brasileira, a verdade é que a cota de paciência para Marquinhos vem se estendido e provavelmente está caminhando a passos largos de realmente chegar ao fim. E é claro que se estamos falando de ciclos e reformulações, precisamos falar de nomes que podem chegar. Afinal de contas, não é nenhum exagero afirmar que a seleção brasileira precisa realmente de renovações. Alguns jogadores que realmente não dão mais, independentemente de ser panelinha ou não, mas sim porque realmente não computam mais o mesmo nível de atuar pela seleção brasileira. Assim sendo, alguns nomes começam a serem olhados de maneira mais carinhosa pelo próprio Dorival Júnior. E é claro que não podemos deixar de citar, em se tratando da zaga, do zagueiro Murilo, do Nottingham Forest, que vem chamado a atenção. Aí você pode me dizer, Zefut, eu tô cansado de jogador da Premier League. Irmãozinho, deixa eu dar uma palhinha pra você, beleza? O Watkins, que acabou de classificar a Inglaterra pra final da Euro, é justamente o que? Jogador do Aston Villa, time da Premier League. Aliás, o mesmo time que o Douglas Luiz era o craque e perdeu o penal. O Andreas Pereira joga no Fulham, João Gomes do Wolverhampton, e daí que vem as críticas. Mas o goleiro Dibu Martinez, por exemplo, joga no Aston Villa. E se olharmos bem, é top 10 goleiros da Premier League. Ele não briga por top 3 ou top 5, diferentemente do Alisson, que é cotado até para ser o melhor goleiro de lá. Então isso de time A, time B, jogador X, jogador Y, Premier League ou outras ligas é extremamente relativo, principalmente se for time médio. É verdade que se for de um Liverpool, Real Madrid, Bayern de Munique, a moral fica maior, mas isso não impossibilita os jogadores de times de menor expressão serem realmente bons, até porque exemplos anteriores de gerações anteriores, como o próprio Denilson Show, jogava no Real Betis. Então não tem essa de time mediano de Premier League ou não, afinal estamos falando da principal liga do mundo, e complementar isso com negacionismo futebolístico não vai ajudar. Voltando ao ponto, sim, o Murilo tem qualidade e capacidade de estar nesse novo ciclo, e como alguns jogadores de ataque do meio pra frente também, que podem ser bastante úteis. Dentre eles um do Brasileirão, já que estão pedindo tanto jogador do Brasileirão, quem sabe podemos ter o Matheus Pereira, esse que vem jogando muito pelo Cruzeiro. E se até tempo desses o Rony ganhou uma chance na seleção brasileira, não seria nenhum exagero colocar o Matheus Pereira para jogar, nem que seja na reserva ou mesmo para ganhar oportunidade em amistosos. Matheus Pereira é um jogador muito sólido que vem conseguindo dar todo o nome pro Cruzeiro, clube que vem conseguindo se reabilitar na Série A, muito devendo-se em conta com suas grandes atuações. E por que não dar chance pro garoto, já que antes já vinha conseguindo um grande destaque no cenário internacional e merecidamente pode ganhar essa vaga. E se eu tô falando em seleção brasileira, se eu tô falando em jogadores promissores e principalmente se eu tô falando de jogadores bons do Brasileirão, não tem como não citar o Estevão. Estevão William é muito jovem e é verdade que sim, a bronca não pode ser tanta pro cara já que ele tá só começando, mas a real é que desde Neymar no Santos não víamos ninguém que sobrasse tanto e principalmente que deixasse todo mundo louco da vida, mas louco no bom sentido, com suas excelentes atuações. Não é nenhum exagero afirmar que Estevão William pode ser imprescindível para a seleção nos tempos futuros. É claro que deve-se ter uma paciência com ele, mas Dorival já deveria estar convocando, principalmente após esse ciclo para a Copa América. Mas a verdade é que para isso realmente dar certo, o Dorival tem que mudar muitas coisas, principalmente o seu pensamento. Ele não colocou o Endrick em muitos jogos da Copa América com medo de queimar o moleque, mas a real é que isso se torna um efeito completamente oposto. Ele tentou girar a 180 graus, mas acabou girando 360, voltando para o mesmo lugar. Porque se ele não coloca o Endrick, na verdade, o Endrick fica até mais queimado do que ele pensa. Ou seja, se o Endrick entra faltando 5 minutos para o jogo acabar, ele acaba não tendo nem tempo de demonstrar futebol, se sentindo mais inseguro, menos importante e, consequentemente, menos confiante. E confiança para jogadores é fundamental, por isso que isso com o Estevão deve ser feito de maneira abrangente. É claro que há muitas coisas a serem feitas e esse é apenas um vídeo entre aspas breve para que você compreenda algumas mudanças que podem ser feitas em relação à seleção. Mas é óbvio que não somente jogadores precisam mudar, como também a mentalidade dos jogadores defenderem a seleção brasileira com afinco e sem soberba dessa vez. A soberba precede a queda e parece que muitos jogadores quando vão para a seleção vão apenas para desfilar ou simplesmente por mero hype ou pompa de ir, não se importando realmente com a camisa que vem. Pro meio, lá veio o Cleverson, Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu! Gol! Então que isso fique de aviso, eu sou Zefut, muito obrigado por você ter chegado até aqui, deixa o like e se inscreva no canal, um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço, valeu!